Boa noite! É um grande prazer ter cada um de vocês aqui comigo nesta noite. E esta aula foi preparada com muito carinho para colegas dentistas que decidiram separar alguns minutos do seu tempo para aprender, para refletir e para evoluir ainda mais na nossa profissão. E eu prometo que nos próximos minutos vou compartilhar algo que pode mudar a forma como você conduz seus pacientes no consultório. Fique comigo até o final dessa aula, porque eu vou revelar a senha do PDF exclusivo que preparei para vocês. E quem tiver acesso a esse material ainda vai concorrer a uma mentoria de implementação de campanha interna, onde eu vou mostrar na prática como aplicar uma estratégia para aumentar o faturamento da sua clínica ainda este mês. Meu objetivo hoje é muito simples, é te dar clareza, mostrar caminhos que funcionam de verdade e te ajudar a colocar tudo em prática ainda essa semana no seu consultório. Então já pega papel e caneta e vem comigo, porque eu tenho certeza de que algumas ideias dessa aula vão virar a chave no seu consultório. Bom, meu nome é Ana Patrícia Marques, eu sou colega de vocês, sou dentista há mais de 15 anos, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, apaixonada por empreender. Há 8 anos gerencio e lidero a minha equipe na minha clínica odontológica. E hoje eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, que vocês vão entender como eu e outros dentistas conseguimos triplicar os lucros sem precisar pagar as redes sociais para captar novos pacientes e sem precisar aumentar a jornada de trabalho. Parece um sonho? Veja só o que esses dentistas têm a dizer. Eu confesso que eu estava em um momento bem desanimador da minha carreira. Eu tinha pacientes, eu trabalhava o dia todo, mas no fim do mês o saldo ele não refletia nem de perto o esforço que eu colocava no consultório. Eu sentia que faltava estratégia, faltava clareza e principalmente faltava reconhecimento pelo meu trabalho. Percebi que só atender bem não era o suficiente. Eu sentia que me dedicava ao máximo, mas ainda assim não via crescimento no consultório, nem financeiro, nem em organização. Estava tudo muito no improviso. Isso acabava afetando o meu dia a dia, a minha motivação e até a minha confiança. Eu já percebi que eu estava diante de um conteúdo completamente diferente do que eu já tinha visto. Tudo pensado por quem realmente vive a odontologia no dia a dia. A metodologia é muito simples, né, de aplicar e o impacto foi praticamente imediato. Eu comecei a ver os meus pacientes reagindo de forma diferente, mais interessados, mais confiantes e o melhor de tudo, fechando tratamentos de maior valor. Porque agora eu sabia como conduzir essas conversas, né, com autoridade e muita empatia. Ele não veio com fórmulas mágicas ou promessas vazias. Ele mostrou o que realmente funciona na prática, como estruturar o atendimento, como valorizar o que eu ofereço, como conduzir conversas difíceis com o paciente, como cobrar com segurança e, principalmente, como transformar a minha clínica num negócio de verdade. E não apenas num lugar onde eu passo o dia atendendo e me esgotando. Uma das coisas que mais me marcou foi perceber que o problema não era a odontologia, nem os pacientes. Era a forma como eu estava conduzindo tudo. E o mais importante, eu me reconectei com o meu propósito de dentista, como dentista. E hoje eu atendo com brilho nos olhos de novo, sabe? Sabendo que eu estou construindo uma clínica sólida, uma clínica respeitada e com um faturamento crescente. Hoje eu me sinto muito mais segura, sei onde eu quero chegar e pela primeira vez eu sinto que estou no controle da minha carreira. Esses colegas estavam exatamente na mesma situação que muitos dentistas vivem hoje
investindo tempo e energia sem ver o retorno que gostaria. Mas quando eles aplicaram o método, em pouco tempo conseguiram triplicar o faturamento, encher a agenda com pacientes certos e ter paz. Isso mostra que não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar de forma estratégica. E quando você segue um passo a passo claro, como eles fizeram, os resultados vêm muito mais rápido do que você imagina. Esse método é para todo dentista que quer crescer com estratégia, seja você que acabou de abrir o consultório e precisa atrair os primeiros pacientes, seja você que atende há anos, que não consegue aumentar o faturamento, que está cansado de depender de convênios ou que busca previsibilidade, mais lucro e tranquilidade no seu dia a dia. Antes de te contar o conteúdo, eu preciso te explicar de onde surgiu esse método. Ele nasceu da minha própria vivência como dentista. Assim como muitos de vocês, eu também passei por momentos difíceis. Abrir consultório, enfrentar meses com poucos pacientes, sentir a pressão financeira e muitas vezes até duvidar se eu seria capaz de dar certo. Foi nesse processo que comecei a buscar estratégias diferentes, testar, errar, ajustar e tentar novamente. Até que eu encontrei um caminho que não só transformou o meu consultório, mas também passou a transformar a realidade de outros dentistas que aplicaram esse método passo a passo. Por isso, tudo que você vai ver aqui hoje é fruto de prática, de experiência real e de resultados concretos que podem ser replicados. Agora eu gostaria de contar bem rapidinho um pouquinho da minha história. Essa aí sou eu, no dia da minha formatura. Aquele dia foi mágico. Eu me lembro da emoção, do orgulho nos olhos da minha família. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs e da certeza no coração. Agora sim, o meu sonho estava começando. Aquilo me enchia de orgulho, mas ao mesmo tempo também vieram outros sentimentos. Dúvidas, medos, ansiedade, insegurança. Um ciclo se encerrava e outro se iniciava. E tudo ainda era muito incerto. Ao meu lado estava meu companheiro de vida e de profissão, meu marido, meu parceiro de jornada, hoje também dentista. Nós dois saímos da faculdade cheios de planos, esperança e também de vontade de fazer diferente. Mas a realidade começou de outra forma. Chegamos a trabalhar como dentistas do SUS no programa Saúde da Família. Mas no fundo, o que a gente queria mesmo era montar o nosso próprio consultório, trabalhar por conta própria, ter um bom faturamento, sentir mais satisfação na profissão e dar uma vida melhor para as nossas filhas. Só que por um bom tempo, o medo de não dar certo fez com que a gente adiasse esse plano. Era um medo que nos travava, que nos deixava inseguros e que fazia com que a gente não conseguisse dar o próximo passo. Mais um dia, nós decidimos arriscar. Fomos com medo mesmo. Abandonamos o serviço público e montamos a nossa clínica. Compramos ali o básico para começar, um pequeno consultório com apenas uma cadeira. A gente queria um retorno financeiro real e constante. Queríamos atrair pacientes ideais que valorizassem o nosso trabalho, que aceitassem os planos de tratamento e não buscassem apenas o menor preço. Queríamos fechar tratamentos de maior valor e ter tranquilidade financeira. Mas a realidade que encontramos foi bem dura. Não tínhamos muitos pacientes, a agenda vivia cheia de buracos, muitos pacientes sumiam depois do orçamento e tínhamos uma dificuldade enorme em fidelizar pacientes. Era muita dedicação para pouco resultado. A gente trabalhava praticamente só para pagar contas. Estávamos vivendo o nosso pior pesadelo. Foi então
que eu comecei a estudar marketing digital. Começamos a captar pacientes através das redes sociais e aos poucos eles começaram a chegar. Mas ainda existia um problema que ainda não estávamos conseguindo resolver. Os pacientes vinham, faziam um procedimento, sumiam e novamente precisávamos captar mais pacientes. Alguns nem concluíam o tratamento e já desapareciam. Foi aí que eu percebi que existia um grande problema de retenção e fidelização. E sabe o que eu pensei? Que o problema era o preço. E adivinha o que eu fiz? Baixei os valores da minha tabela na tentativa de fidelizar pacientes. E o resultado? Os lucros não aumentaram. Tivemos que captar ainda mais pacientes para tentar lotar a agenda e compensar a redução dos preços. Eu comecei a trabalhar das 7h30 da manhã até as 8 horas da noite. Quando dava, eu parava meia hora para almoçar. A vida pessoal praticamente acabou. Não tínhamos tempo para as nossas filhas e sempre ficavam pendências do consultório para resolver no final de semana. Até que numa segunda-feira eu cheguei ao consultório com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a desmoronar. Abri a agenda e não havia ninguém agendado, nenhum paciente. Eu me sentei na cadeira da recepção, respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Pensei em todo o esforço, todo o tempo e toda a dedicação que havíamos colocado naquele grande sonho. E a sensação de impotência começou a crescer dentro de mim. Chamei meu marido para conversar e, sem rodeios, eu falei: vamos ter que fechar o consultório. Mas ele não deixou. Na mesma hora, ele respondeu: não, a gente não desiste assim. Vamos achar um caminho. Então, eu decidi fazer algo diferente. Comecei a estudar mais e a analisar o que os dentistas que faturavam alto estavam fazendo. Porque enquanto eu trabalhava 12 horas por dia, existiam dentistas que faturavam 30, 60, 80 e até 100 mil reais por mês, trabalhando bem menos do que eu. E eu queria entender como. Eu fui atrás das respostas. Um dia, mexendo no Instagram, me deparei com uma postagem da ABO que mudou completamente a minha vida. A mensagem dizia que o sucesso dos dentistas que faturam alto nada tem a ver com a técnica dos procedimentos, mas com a capacidade de gestão da equipe, com a comunicação com os pacientes e com os protocolos adotados dentro do consultório. Naquele momento a ficha caiu. Eu percebi que podia ser a melhor dentista do mundo, ter me formado em uma excelente universidade, feito especializações, cursos, atualizações, usar os melhores e mais caros materiais. Mas se eu não soubesse gerenciar minha equipe, se eu e minha equipe não tivéssemos estratégias de comunicação com os pacientes e se na clínica não existissem protocolos claros para cada ação, os pacientes até poderiam aparecer, mas não iriam ficar, porque a ausência desses elementos gera dúvida, gera confusão e não traz clareza para os pacientes. E eu entendi que se não tomasse uma atitude naquele momento, eu passaria a vida me matando de tanto trabalhar, sem nunca ver os resultados que eu desejava. A partir dali, eu finalmente tive clareza sobre o que precisava estudar, mas naquela época não havia ninguém nas redes sociais mostrando de forma prática como gerir um consultório de verdade, liderar uma equipe com segurança e, ao mesmo tempo, aumentar o faturamento de forma constante e inteligente. Então eu busquei outros meios. Fiz um MBA em Gestão Empresarial pela FGV, que me deu uma base sólida de administração, algo que eu nunca tinha recebido na faculdade de odontologia. Mais tarde, tive a oportunidade de participar de um programa internacional da Harvard Business School Online,
onde aprendi estratégias de gestão que transformam qualquer negócio, inclusive consultórios odontológicos. E para completar, fiz cursos de vendas consultivas que me mostraram como transformar conversas comuns em oportunidades reais de fechar tratamento. Foi isso que me trouxe a clareza e a força que a faculdade nunca tinha me proporcionado. Porque, no fundo, nenhuma faculdade prepara a gente para a vida real de um consultório. Depois de muito estudo, erro, tentativas e ajustes, eu organizei tudo o que precisava implementar na clínica. Coloquei tudo no papel. Eu precisava atrair pacientes lucrativos, encantá-los, fidelizá-los e fazer com que eles indicassem os meus serviços. Assim, eu não precisaria mais investir tanto dinheiro e energia em captações externas, como anúncios e estratégias que dependem o tempo todo das redes sociais. Foi aí que eu criei dentro da minha clínica um modelo estruturado de captação e fidelização de pacientes. E quando eu apliquei esse método pela primeira vez, algo incrível aconteceu. Nosso faturamento triplicou em apenas 30 dias. Mas, mais do que dinheiro, nós ganhamos paz. Ganhamos uma agenda com pacientes ideais, mais confiança, valorização e leveza no dia a dia. Isso me mostrou que não importa o tamanho ou o tempo do consultório. Quando você tem as ferramentas certas, o crescimento vem. E o melhor, vem acompanhado de confiança e tranquilidade. E quando a minha clínica começou a crescer de forma consistente e organizada, algo me chamou a atenção. Colegas começaram a me procurar, curiosos para entender o que eu tinha feito. Eles faziam perguntas do tipo: como você está conseguindo organizar sua equipe? O que você fez para aumentar o faturamento sem perder qualidade? Como você consegue fidelizar seus pacientes? Foi nesse momento que eu percebi que a minha experiência estava ajudando outros dentistas. E eu me perguntei, por que não transformar tudo isso em um método estruturado? Foi assim que nasceu a ideia do meu método. Eu peguei tudo que eu testei e que deu certo, cada estratégia que realmente funciona na prática, e organizei em um passo a passo claro. Um método que qualquer dentista pode aplicar no consultório e finalmente alcançar crescimento real, resultados consistentes e liberdade para focar no que realmente importa, o atendimento de qualidade e o sucesso da profissão. Em 2022, quando formei a primeira turma, confesso que não imaginava a dimensão que esse método poderia ter na vida de outros colegas dentistas. Mas quando vi os primeiros resultados acontecendo, senti que realmente estava fazendo a diferença. E para você entender o impacto real disso, eu vou deixar que um dos meus alunos conte com as próprias palavras. Olá, meu nome é Ana Júlia, eu sou dentista e eu quero compartilhar com vocês a transformação que eu vivi depois que eu entrei para o curso Odontologia Padrão Ouro. No início, eu confesso que eu fiquei bem em dúvida, porque eu já havia investido em vários outros cursos e nenhum deles trouxe realmente um diferencial para o dia a dia da minha clínica. Mas eu resolvi arriscar e foi a melhor decisão que eu tomei. Logo no início do curso, eu comecei a perceber que eu estava errando em coisas simples, como, por exemplo, atendimento telefônico, respostas no WhatsApp, o uso do WhatsApp ou até a forma como eu apresentava o orçamento para os meus pacientes. O curso, ele me ensinou uma forma de encantamento do paciente e com isso o faturamento da minha clínica, em menos de um mês, disparou. Hoje eu atendo com muito mais segurança, com muito mais clareza, a minha equipe está muito mais alinhada, os meus pacientes eles estão indicando cada vez mais e estão fechando o tratamento cada vez mais. Sem exagero, o curso transformou a minha forma de trabalhar. Isso é o que acontece quando você aplica um método estruturado. Agora você deve estar pensando: será que é muito difícil chegar a esses resultados? Mas eu quero te provar que qualquer dentista que seguir esse método pode sim se beneficiar e alcançar resultados semelhantes aos meus e aos dos meus alunos. Não é sorte,
não é acaso. São estratégias que funcionam e que podem ser replicadas. Eu amo a odontologia e por isso decidi compartilhar esse método para ajudar outros dentistas que, assim como eu, sempre sonharam em viver uma vida próspera. Foi algo tão transformador para mim que senti uma vontade genuína de dividir, de motivar e de mostrar que é possível, porque ninguém segura um profissional da saúde motivado. Eu sei que existem muitos dentistas como eu era, que amam o que fazem, mas se sentem perdidos, trabalham demais e colhem de menos. E na verdade você não precisa reinventar a roda, você só precisa de estratégia e força de vontade para aplicar estratégias já validadas que eu vou te ensinar. Agora que você já sabe como esse método surgiu, vamos para o conteúdo dessa aula. Mas antes você precisa entender uma coisa: a forma como a maioria dos dentistas está trabalhando hoje não funciona. E por quê? Porque muitos ficam obcecados em captar pacientes novos, gastando tempo, energia e dinheiro, mas se esquecem do que realmente faz diferença no faturamento da clínica. Quando um paciente entra em contato pelo WhatsApp, por ligação ou pessoalmente, muitas vezes a recepcionista, sem treinamento e sem protocolos claros, atende do jeito dela. E o resultado? A clínica perde oportunidades valiosas, não consegue atrair os pacientes certos, não agrega valor no primeiro contato e deixa de transformar o interesse em faturamento real. E o pior, se esse paciente veio das redes sociais ou de anúncios, a clínica literalmente joga dinheiro fora porque a captação externa custa caro. Eu quero começar te mostrando por que a captação inteligente de pacientes é o primeiro pilar para quem deseja triplicar o faturamento em pouco tempo. Muitos dentistas acreditam que precisam trazer o máximo possível de pacientes para dentro da clínica, como se o volume fosse a resposta para todos os problemas. Mas o que acontece na prática? Você acaba atendendo muitas pessoas que não estão preparadas para fechar um tratamento, não valorizam o seu trabalho ou simplesmente vieram em busca do preço mais barato. E isso gera frustração, porque enche a agenda, mas não enche o caixa. Você trabalha mais, se desgasta mais e o faturamento não cresce. E essa é uma das maiores armadilhas da odontologia, confundir movimento com resultado. Por isso, eu sempre digo, a questão não é quantidade, é qualidade. O que realmente faz a diferença é trazer os pacientes certos, aqueles que têm consciência do valor do tratamento e que estão dispostos a investir na solução que você oferece. Sem esse filtro, o que acontece? Você gasta energia, tempo e até dinheiro com captação externa, com anúncios, campanhas em redes sociais, promoções. Mas no fim das contas, sua clínica continua sem lucro real. É como encher um balde furado. Você coloca esforço de um lado e perde tudo do outro. Agora, quando você trabalha a captação de forma inteligente, cada paciente que entra no seu consultório representa uma oportunidade concreta de crescimento. É um paciente que entende a importância do cuidado, que tem potencial de fidelização, que valoriza a experiência que você proporciona. Isso muda completamente o jogo, porque no fundo o que garante o faturamento não é o número de pessoas que passam pela recepção, mas sim a qualidade das oportunidades que chegam até sua cadeira. Se você quer triplicar o faturamento em 30 dias, precisa parar de pensar em quantidade e começar a pensar em estratégia. Quem são os pacientes que realmente fazem sentido para o seu negócio? A grande verdade é que clínicas que não entendem isso acabam virando reféns de campanhas caras, dependentes das redes sociais, planos de saúde e sem previsibilidade financeira. Já aquelas que focam em captação inteligente conseguem controlar melhor seus resultados, prever crescimento
e principalmente alcançam um faturamento muito mais estável e saudável. Então, se existe um porquê de você focar em captação inteligente, é simples. Não adianta trazer volume se os pacientes não são certos para o seu consultório. Só os pacientes certos têm o poder de transformar seu trabalho em faturamento real, consistente e multiplicável. Agora vamos para o segundo pilar: conversão e vendas éticas. E por que ele é indispensável para quem deseja triplicar o faturamento em tão pouco tempo? Muitos dentistas acreditam que o problema da clínica está apenas em atrair pacientes. É comum ouvir: se eu tivesse mais pacientes, eu faturaria mais. Mas a realidade é bem diferente. Não é raro ver clínicas com agenda cheia e faturamento baixo. Por quê? Porque simplesmente não conseguem converter as consultas em tratamento fechado. Colocar um paciente na cadeira não garante faturamento. O que garante faturamento é a capacidade de transformar aquela oportunidade em uma decisão positiva para os dois lados, para o paciente que resolve seu problema e para a clínica que gera receita. O grande ponto é que muitos dentistas confundem atendimento técnico com atendimento estratégico. Claro que a técnica ela é fundamental, mas o paciente não decide apenas pelo conhecimento clínico do dentista. Ele decide pela confiança, pela clareza com que você explica e pela forma como se sente acolhido. Ou seja, pela experiência. E é aí que entra a conversão ética. Sem ela, você se desgasta atraindo pacientes, mas perde oportunidades preciosas porque não sabe conduzir o processo da forma certa. É como abrir a porta da clínica e deixar a oportunidade escapar por entre os dedos. E eu preciso reforçar algo muito importante. Conversão não é manipular, não é forçar, não é empurrar tratamento. Conversão ética é criar clareza para o paciente. É traduzir a linguagem técnica em palavras que ele entenda. É mostrar o valor do que você oferece. É fazer com que ele perceba que aquela decisão é a melhor para a saúde dele. Quando isso acontece, tudo muda. Cada consulta deixa de ser apenas um gasto de tempo e passa a ser um investimento com retorno. Você para de depender de sorte e começa a trabalhar com previsibilidade. Você sabe que entrando um certo número de pacientes, um percentual vai sair com o tratamento fechado e isso te dá segurança financeira. Quando a clínica ignora esse pilar, o cenário é totalmente diferente. A recepcionista marca, o dentista atende, o paciente vai embora sem tomar decisão. E o ciclo recomeça. Precisa gastar mais em anúncios, trazer mais pacientes, lotar a agenda e no fim das contas o caixa continua no vermelho. Por isso, a conversão é um divisor de águas, porque não basta encher a clínica, é preciso transformar oportunidades em resultados. Esse é o pilar que multiplica o faturamento sem precisar multiplicar os números de pacientes. Então, se você me perguntar por que investir energia em conversão e vendas éticas, a resposta é muito clara. Porque sem isso, sua clínica será apenas um lugar de movimento, mas não de crescimento. A conversão é a ponte entre paciente atendido e clínica faturando. E é exatamente ela que vai te permitir sair do cansaço de trabalhar muito e entrar na fase de colher os frutos do seu trabalho de forma justa e previsível. Agora chegamos ao terceiro pilar: fidelização e relacionamento. E talvez esse seja o mais negligenciado nas clínicas, mas também o que garante crescimento sólido, previsível e constante. Por que ele é tão essencial? Porque atrair novos pacientes custa caro. Envolve anúncios, redes sociais, promoções, tempo, energia. Já manter um paciente que você já conquistou custa muito menos e pode ser muito mais lucrativo.
Agora pare para pensar comigo, de que adianta você atrair dezenas de novos pacientes todos os meses se eles comparecem, fazem um procedimento e depois desaparecem. Sem fidelização, sua clínica vira uma esteira rolante. Entra paciente de um lado e sai do outro e o faturamento continua instável. O paciente fiel, por outro lado, é uma verdadeira mina de ouro. Ele não só retorna para manutenção e novos tratamentos, como também confia nas suas recomendações e traz familiares e amigos. Em outras palavras, um único paciente fidelizado pode gerar várias novas oportunidades de faturamento, sem que você precise gastar nada a mais. É aqui que muitas clínicas perdem dinheiro sem perceber. Elas focam apenas na primeira consulta, no primeiro procedimento, mas esquecem que o verdadeiro crescimento está no relacionamento de longo prazo. Quando você trabalha a fidelização da forma certa, acontece algo poderoso. Você começa a construir uma base sólida de pacientes que retornam, que indicam, que confiam e que mantêm o faturamento da clínica ativo todos os meses. E isso muda tudo, porque você deixa de depender apenas de captação externa, de anúncios, de promoções e passa a ter uma fonte previsível de crescimento. A fidelização transforma pacientes em ativos da sua clínica, ativos que continuam gerando resultados com o passar do tempo. Sem esse pilar, você precisa começar do zero todos os meses. Com ele, sua clínica cresce de forma acumulativa. É como plantar uma árvore. No começo você investe, cuida, acompanha. Mas depois ela começa a dar frutos continuamente. E é exatamente isso que a fidelização faz com o seu faturamento. E tem mais. A fidelização cria previsibilidade. Quando você sabe que uma parte dos seus pacientes volta sempre, você consegue planejar, organizar a sua agenda, prever seu faturamento. Isso traz tranquilidade financeira e confiança para investir em melhorias na clínica, em novos equipamentos e até em equipe. Mas existe outro ponto que muitos dentistas não percebem. O relacionamento é o que transforma um atendimento em uma experiência inesquecível. O paciente não lembra apenas do tratamento técnico que recebeu. Ele lembra de como se sentiu, se foi ouvido, se recebeu atenção, se percebeu que havia cuidado genuíno. E essa experiência é o que cria lealdade. Sem relacionamento, sua clínica é apenas mais uma no mercado. Com relacionamento, ela se torna a primeira escolha do paciente. O paciente para de comparar preço, não procura outra opinião, porque já sente segurança com você. E isso é extremamente poderoso para o crescimento do seu consultório. Agora vamos inverter a situação. Clínicas que ignoram esse pilar vivem sempre reféns de anúncios e promoções. A cada mês precisam recomeçar a corrida atrás de novos pacientes, gastando tempo, energia e dinheiro sem construir uma base sólida. Isso gera instabilidade, insegurança e muitas vezes frustração. Por isso, se você me perguntar por que investir energia em fidelização e relacionamento, eu te respondo, porque pacientes fiéis sustentam a clínica. Eles garantem previsibilidade de faturamento, multiplicam os resultados através de indicações e transformam sua clínica em uma marca forte no mercado. Esse pilar é o que fecha o ciclo. Primeiro você atrai os pacientes certos, depois conduz de forma clara e ética para fechar o tratamento e, por fim, transforma esse paciente em alguém que volta, indica e sustenta o crescimento da sua clínica. Sem fidelização, todo o esforço se perde. Com fidelização, cada paciente se torna multiplicador do seu sucesso, porque não adianta conquistar se você não souber manter. O crescimento rápido pode até vir da captação e da conversão, mas o crescimento sustentável vem da fidelização e do relacionamento. Não é milagre, são técnicas e estratégias já validadas por mim e por outros dentistas. E é exatamente por isso que eu digo, se eu tivesse que ensinar tudo isso com profundidade aqui,
eu precisaria ficar muitos dias com vocês. Mas para você que quer dar um passo à frente e aprofundar nesse conteúdo, eu quero te fazer uma oferta, uma oportunidade para que, assim como eu e outros colegas, você também consiga aumentar até 3 vezes o faturamento da sua clínica nos próximos 30 dias. Esse método é dividido em 9 módulos. E no módulo 1, nós vamos preparar você para iniciar a sua jornada como dentista seguro, confiante e estratégico. Aqui você vai entender que a odontologia não é só técnica, é também postura, mentalidade e a habilidade de transformar cada atendimento em resultado real. Esse módulo traz os fundamentos que todo profissional precisa para crescer, mostrando como sair da zona de conforto, agir com segurança e aplicar estratégias que tornam a clínica rentável. Ele é especialmente importante para quem sente insegurança no atendimento, está sem direção na carreira, não sabe como gerar resultados consistentes, trabalha muito, mas não vê o faturamento crescer. Você vai aprender como se posicionar como um profissional seguro, como aproveitar o método da melhor forma, como enxergar a odontologia como uma carreira rentável, como vender saúde sem parecer que está vendendo, como transformar procedimentos em valor real para o paciente. Esse primeiro módulo é a base. É aqui que você ajusta a sua mentalidade, alinha seu foco e entende que sim, é possível viver da odontologia com segurança, confiança e rentabilidade. E quando você começa a aplicar o que aprende aqui, você já percebe mudanças imediatas no seu jeito de atender, na forma de falar com o paciente e até na maneira como você enxerga o seu consultório. Agora no módulo 2, você vai aprender a atrair e fidelizar os pacientes certos, entendendo que não basta apenas trazer volume para a clínica, é preciso qualidade e estratégia. Aqui o foco é mostrar como identificar os tipos de pacientes que realmente geram resultados, transformar atendimento em experiência de valor e aumentar o faturamento de forma inteligente. Esse módulo é ideal para quem sente que está gastando tempo, energia e dinheiro atraindo pacientes que não se fidelizam ou que não valorizam o trabalho da clínica. Você vai descobrir como fidelizar os pacientes certos, como agregar valor ao seu serviço, como escolher o público que traz lucro, como aplicar uma captação inteligente, como evitar desperdícios e frustrações. Além disso, você vai entender algo muito importante. Volume de paciente não é sinônimo de lucro e apenas oferecer qualidade técnica não garante resultado financeiro. Ao final desse módulo, você terá clareza sobre quem são os pacientes ideais para sua clínica, estratégias práticas para fidelização, capacidade de aumentar o faturamento de forma consistente, menos dependência de captação externa. Esse é um módulo transformador. É aqui que você começa a enxergar a odontologia de forma estratégica. Você para de trabalhar só por trabalhar e começa a construir um consultório inteligente, lucrativo e sustentável. E quando você aplica o que ensino nesse módulo, você sente a diferença na sua agenda e principalmente no seu faturamento. Agora no módulo 3, você vai aprender a estruturar uma cultura organizacional forte dentro da sua clínica. Você vai entender como evitar erros comuns, seguir protocolos de encantamento, mapear a jornada do paciente, utilizar políticas estratégicas e aplicar o chamado jeito Disney de encantar pacientes, cuidando de todos os detalhes, desde a comunicação até a apresentação do consultório. Aqui o foco é criar um ambiente e um atendimento que gerem fidelização, satisfação e referência. Esse módulo é ideal para quem sente que os pacientes não retornam, o atendimento da clínica é inconsistente, a equipe não está alinhada, falta um padrão de excelência no consultório. Além disso, você vai dominar técnicas importantes como quebra de objeções, criação de rapport, que é a conexão genuína com o paciente, uso estratégico de gatilhos mentais,
comunicação que aumenta a confiança e estratégias para melhorar a experiência do paciente. Tudo isso para garantir que cada interação seja estratégica e aumente as chances de conversão e fidelização. Esse módulo é simplesmente transformador. Ao final dele, você terá uma clínica mais estruturada, processos claros de atendimento, uma equipe alinhada, um padrão de excelência definido, pacientes mais satisfeitos e fidelizados. Você começa a oferecer experiência que encanta, que fideliza e que transforma pacientes em verdadeiros promotores do seu trabalho. E isso eleva o faturamento de forma consistente e sustentável. Prepare-se! O módulo 3 é um divisor de águas. É aqui que a mágica começa a acontecer. Se até aqui você percebeu o poder de encantar pacientes e transformar a experiência do consultório, o módulo 4 é onde nós vamos organizar tudo isso em protocolos práticos e aplicáveis para cada etapa do atendimento. O objetivo é garantir que todos os pacientes tenham uma experiência organizada, profissional e de alta qualidade desde o primeiro contato. Aqui o foco é padronizar processos, reduzir falhas, aumentar a confiança do paciente, transformar cada interação em oportunidade de fidelização e conversão. Esse módulo é ideal para quem sente que os atendimentos da clínica são inconsistentes, a equipe age de forma improvisada, pacientes deixam de fechar tratamentos, falta um processo estruturado de atendimento. Você vai aprender protocolos claros como protocolos de chegada do paciente novo, protocolo de acolhimento e recepção, protocolo de apresentação do plano de tratamento, protocolo de fechamento, protocolo de pós-atendimento, organização e atualização de cadastro e padronização da comunicação da equipe. Tudo para garantir que cada etapa seja realizada com clareza, organização e profissionalismo. Ao final desse módulo, você terá protocolos claros e aplicáveis, uma experiência mais forte para o paciente, mais confiante na sua clínica, uma equipe alinhada e eficiente, atendimento mais estratégico e previsível. Com protocolos, você não depende mais de sorte. Você passa a ter um método estruturado, repetível e escalável. É aqui que o seu método deixa de ser apenas um espaço de atendimento e se transforma em uma máquina de resultados previsíveis e pacientes encantados. Agora, no módulo 5, o foco é aproveitar ao máximo o potencial dos pacientes que você já tem na sua clínica. Esse módulo é ideal para quem sente que o consultório depende demais de anúncios, redes sociais ou novos contatos para faturar, mas não aproveita o potencial dos pacientes que já confiam no seu trabalho. Aqui você vai aprender a gerar resultados de dentro para fora, utilizando a sua própria base de pacientes. Você vai descobrir como estruturar campanhas internas de clareamento, os pontos-chave dos scripts de comunicação, como selecionar os pacientes certos para cada ação, como preparar a clínica para receber essas campanhas, por que pacientes de prevenção são mais valiosos e como fidelizar e rentabilizar sua base atual. Você não vai mais esperar os pacientes desaparecerem. Você vai aprender a gerar demanda, criar desejo e oferecer soluções que encantam e fidelizam. Com as campanhas internas do módulo 5, você terá nas mãos uma verdadeira máquina de geração de resultados unindo clareamento, prevenção e fidelização. Esse é o caminho para faturar mais de forma previsível e contínua. Ao final desse módulo, você terá estratégias práticas para ativar sua base de pacientes, campanhas internas estruturadas, mais fidelização, mais previsibilidade de faturamento, maior valorização dos seus procedimentos. Você passa a cobrar de forma justa, fortalece o vínculo com seus pacientes e aumenta o faturamento utilizando quem já escolheu sua clínica. No módulo 6, você vai aprender a criar e aplicar um programa de prevenção que fortalece o vínculo com os pacientes e gera faturamento recorrente para a sua clínica.
Esse módulo mostra como estruturar processos que colocam a prevenção como parte essencial do tratamento odontológico, transformando cada estrutura preventiva em uma oportunidade de fidelização e lucro. Muitos profissionais tratam a prevenção apenas como uma rotina básica, mas quem sabe estruturar e vender bem esse serviço conquista pacientes fiéis e cria previsibilidade financeira. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Esse módulo é ideal para quem tem pacientes que só procuram a clínica quando sentem dor, tem dificuldade em criar uma rotina de retornos, não consegue gerar previsibilidade financeira, depende apenas de tratamentos pontuais. Você vai aprender como estruturar um programa de prevenção lucrativo, como atrair pacientes de forma estratégica, o que vender e como apresentar o serviço, como criar rotinas de retorno automático, como utilizar estímulos sensoriais na experiência do paciente, técnicas de negociação aplicadas à prevenção, como transformar a prevenção em diferencial competitivo. Ao aplicar esse módulo, você passa a ter pacientes que retornam regularmente, que mantêm vínculo com sua clínica e que geram faturamento recorrente. Isso traz mais estabilidade, mais previsibilidade e menos dependência de tratamentos emergenciais. A prevenção deixa de ser apenas um atendimento básico e se torna uma estratégia poderosa de crescimento. No módulo 7, você vai dominar o atendimento telefônico e o uso estratégico do WhatsApp Business, aprendendo a transformar cada contato em uma oportunidade de fortalecer o relacionamento com o paciente e aumentar os resultados da clínica. Esse módulo mostra que não basta apenas responder mensagens, é preciso comunicar técnica, empatia e estratégia. Ele é ideal para quem tem dificuldade em manter um padrão de atendimento, perde paciente no primeiro contato, não sabe como usar o WhatsApp de forma profissional, tem equipe que responde de forma diferente a cada paciente. Você vai aprender desde a introdução ao atendimento telefônico profissional, como agir quando o paciente liga para o consultório, técnicas para confirmação de consultas, como responder objeções de preço sem perder credibilidade, como realizar cobranças de forma respeitosa, como remarcar consultas corretamente, quais palavras usar e quais evitar, como manter relacionamento com pacientes antigos e como usar o WhatsApp Business para fidelização. Além disso, você vai descobrir como padronizar a comunicação da equipe, como criar vínculo através das mensagens, como transformar dúvidas em oportunidades, como evitar erros comuns no atendimento digital. Ao final desse módulo, você terá um padrão de comunicação que gera confiança, fortalece vínculos, aumenta a taxa de comparecimento, potencializa conversões, profissionaliza sua clínica. Você passa a transformar telefonemas e mensagens em verdadeiras ferramentas de crescimento. No módulo 8, você vai deixar para trás o medo que muitas vezes tem de falar sobre preço e fechar tratamentos. O objetivo é transformar a venda em um processo natural, consultivo e humano, mostrando ao paciente o valor real da odontologia. Esse módulo é ideal para quem sente insegurança ao falar de valores, acredita que vender é pressionar, perde oportunidades por não saber lidar com objeções, tem dificuldade em fechar tratamentos. Você vai descobrir como superar o medo de vender, como ajustar sua mentalidade para ser um dentista de valor e não de preço, como aplicar o roteiro de venda consultiva, a fórmula das 5 perguntas que guiam o paciente à decisão, técnicas para quebrar objeções, como gerar urgências de forma ética, como usar prova social com resultados reais, o fechamento de ouro para conduzir o paciente com segurança. Além disso, você vai entender algo muito importante. A venda não começa quando você apresenta o valor. Ela começa desde o primeiro contato com o paciente, desde a recepção, da conversa inicial,
da explicação do diagnóstico até a apresentação do plano de tratamento. Ao final desse módulo, você terá mais confiança para falar sobre valores, ferramentas práticas de conversão, estratégias para conduzir conversas com segurança, maior taxa de fechamento, mais credibilidade com seus pacientes. Você passa a mostrar o valor do seu trabalho e fechar mais tratamentos sem medo e sem precisar dar descontos. E por fim, no módulo 9, você vai aprender a multiplicação de pacientes de forma orgânica, através do marketing de indicação inteligente. Alguns dentistas pensam, meus pacientes nunca indicam ninguém, isso não vai funcionar para mim. E é exatamente por isso que esse módulo é tão poderoso. Você vai aprender estratégias comprovadas para criar um fluxo constante de indicações, mesmo que hoje o seu consultório não receba nenhuma. Com pequenas mudanças na experiência do paciente e ações simples, mas estratégicas, você vai perceber que as indicações podem se tornar uma fonte real e previsível de novos pacientes. Você vai descobrir como estimular indicações naturalmente, como pedir indicações sem constrangimento, como transformar pacientes satisfeitos em promotores, como criar um fluxo constante de novos pacientes, como crescer sem depender de anúncios. Agora imagine, pacientes chegando até você, já confiando no seu trabalho, com maior chance de fechar tratamento e sem custo de captação. É isso que o módulo 9 vai proporcionar para você. Bom, todo esse método está disponível na plataforma da Hotmart, em um ambiente online, seguro e organizado. Após a compra, você recebe acesso imediato aos primeiros módulos do curso que são gravados. Isso significa que você pode assistir no horário que preferir, quantas vezes quiser, no seu próprio ritmo, de qualquer lugar. Assim você tem total flexibilidade para conciliar o aprendizado com sua rotina no consultório. E não paramos por aí. Além de todo o conteúdo que você acabou de ver, eu ainda preparei bônus exclusivos para potencializar seus resultados e facilitar ainda mais a sua jornada. Bônus número 1, estímulo sensorial. Nesse bônus, eu vou te mostrar como usar os estímulos sensoriais para transformar a experiência do paciente desde o momento em que ele entra no consultório. Você vai aprender, por exemplo, como usar aromaterapia e marketing olfativo, como melhorar a estrutura do ambiente com ajustes simples, o que servir na sala de espera, como utilizar música para reduzir o estresse do ambiente, como criar um ambiente acolhedor e memorável. E talvez você esteja pensando, mas eu não tenho um consultório grande ou não quero gastar muito. A resposta é, isso funciona para qualquer clínica. O que eu ensino aqui não depende de grandes investimentos, mas de ajustes simples, acessíveis e extremamente eficazes. Com isso, você cria um ambiente acolhedor, reduz a ansiedade e aumenta as chances de fidelizar quem entra pela sua porta. Você também vai receber o bônus Caixa Rápido, um treinamento prático e direto ao ponto para gerar faturamento em poucos dias. Você vai aprender 10 estratégias comprovadas para aumentar resultados, quais serviços têm maior giro e lucro imediato, scripts prontos para conversas rápidas e eficazes, como gerar faturamento sem depender de novos pacientes. Para você que quer aumentar o faturamento usando as redes sociais, eu preparei um bônus especial com estratégias de stories do Instagram. Mesmo que você pense, Instagram não é para mim ou não tenho tempo para criar conteúdo, esse bônus foi feito para ser simples, rápido, prático, aplicável no dia a dia. Você vai aprender a transformar seu Instagram em uma ferramenta de captação de pacientes, fidelização, geração de desejo, aumento de faturamento, sem precisar gastar horas nas redes sociais. Além dos bônus, você também vai receber 2 e-books exclusivos recheados de estratégias práticas. No primeiro, você vai receber 50 scripts prontos para conduzir conversas, reduzir objeções e aumentar a taxa de fechamento. Mesmo que você não se sinta confiante, terá as frases certas para converter mais pacientes.
E no segundo e-book você vai ter acesso a estratégias para transformar seu consultório em uma máquina de resultados com implantes, do posicionamento à apresentação de propostas de valor de forma previsível e escalável. Você também vai receber um bônus extremamente prático, o aplicativo gerador de scripts focado exclusivamente em campanhas de clareamento dental. Ou seja, você não precisa pensar no que escrever para convidar pacientes nem perder tempo criando mensagens do zero. Você simplesmente escolhe o perfil do paciente, como por exemplo, pacientes que consomem café ou cigarro, pacientes com eventos importantes, pacientes antigos ou pacientes que demonstraram interesse e não agendaram. Depois, você personaliza com o nome e define a oferta. E o aplicativo gera automaticamente uma mensagem pronta, estratégica e persuasiva para enviar no WhatsApp ou no e-mail. Em 5 minutos, com poucos cliques, você cria campanhas completas de clareamento dental, comunicação profissional pronta, foco em resposta e agendamento. Ou seja, você aprende a estratégia no curso e ainda recebe a ferramenta pronta para aplicar imediatamente e começar a vender mais clareamento. E além de tudo isso, eu preparei um bônus especial para quem entrar. Você vai receber 3 mentorias práticas comigo, onde eu vou te mostrar como implementar 3 campanhas internas dentro da sua clínica. Campanhas simples, que muitas vezes só uma delas já tem potencial de recuperar pacientes e aumentar o faturamento do consultório. Eu literalmente vou pegar na sua mão e mostrar como planejar, como comunicar e como executar essas campanhas na prática. A ideia é que você saia com tudo pronto para aplicar imediatamente e começar a gerar mais resultados na sua clínica. Com todos esses bônus, você terá mais segurança no atendimento, mais estratégia de faturamento, mais conversão de pacientes, mais previsibilidade financeira. Você não vai apenas atrair pacientes, vai transformar cada atendimento em uma oportunidade real de crescimento. Agora pensa comigo, quanto vale para você ter um consultório cheio de pacientes certos, sem precisar se preocupar com a agenda vazia? Quanto vale acordar todos os dias com a tranquilidade de saber que o seu consultório é rentável e que você domina as estratégias certas para crescer de forma previsível? É exatamente isso que esse método vai te proporcionar. Então talvez agora você esteja se perguntando, mas afinal, quanto custa um treinamento como esse? Se eu fosse oferecer esse curso presencialmente, o investimento seria no mínimo R$5.000, considerando o método e todos os bônus. Mesmo na versão online, ele custaria R$3.200, o que ainda seria um valor muito acessível diante dos resultados que você vai conquistar. Mas hoje você vai garantir um desconto exclusivo. Todo o treinamento, mais os bônus e mais as 3 mentorias, sai por apenas 12 vezes de R$ 124,75. É menos que uma limpeza que você faz no consultório. Você vai ter um método que em 30 dias já te ajuda a fechar procedimentos de valor. Bom, como eu prometi, vocês receberam um PDF no WhatsApp. E se você está aqui e não está no grupo de WhatsApp, chama o suporte para enviar o link para você concorrer a uma mentoria e acompanhamento por uma semana para tirar dúvidas de implementação de campanhas de clareamento. Aqui a gente está comprometido com o maior movimento da história da odontologia. Um detalhe importante, eu realmente não sei até quando vou conseguir manter esse desconto. Então, para garantir sua vaga com esse valor especial, clique agora mesmo no link abaixo, faça sua inscrição e entre para a próxima turma. Agora pense nisso, talvez você nem perceba, mas deixar essa oportunidade passar pode significar continuar vivendo com a agenda instável, insegurança financeira e correndo atrás de pacientes todos os meses. A decisão está nas suas mãos. Talvez você nem perceba, mas pode estar deixando muito dinheiro escapar por não saber gerir esse ativo odontológico na maneira certa. E é exatamente isso que tem impedido você de faturar até 3 vezes mais no que ganha hoje. Sem protocolos bem definidos e sem uma comunicação clara, sua equipe
perde tempo e comete erros bobos. E não são apenas pacientes que você perde por falta de comunicação. São horas de foco, produtividade e muito dinheiro desperdiçado. Protocolos desorganizados e comunicação falha geram retrabalho, confusão e perda de oportunidades. Só nisso, sua clínica pode estar faturando muito menos do que poderia. Com esse treinamento, você vai conseguir se diferenciar da sua concorrência, organizar seus processos e aumentar seus resultados. Não é milagre, é um método simples, prático e fácil de aplicar. Clique agora mesmo na opção que está aqui embaixo, faça a sua inscrição e entre para a próxima turma. Você terá 15 dias para testar o curso e dentro desse prazo, se você mudar de ideia, pode solicitar o reembolso integral sem burocracia. Ou seja, você não tem risco nenhum. Então clique agora mesmo no link e faça já a sua inscrição. E para você que ainda tem dúvida depois de ver essa oferta, você tem 3 opções. Opção número 1, simplesmente ignorar, continuar com resultados medianos, procrastinando, deixando para depois e achando que está tudo bem. Opção número 2, tentar ter resultados sem adquirir o treinamento, mas cometendo os mesmos erros que eu cometi durante anos, perdendo tempo e dinheiro no caminho. E a opção 3, escolher mudar a sua história, investir no treinamento, transformar a sua forma de trabalhar e conquistar um consultório mais lucrativo, mais leve e com até 3 vezes mais resultados. E eu assumo 100% dos riscos dessa compra. Você tem 15 dias de garantia. Se não gostar do curso, é só me mandar um e-mail. Nós somos uma empresa séria. Se você não quiser continuar, está tudo bem. Continuamos amigos e em uma outra oportunidade, se você quiser voltar, será muito bem-vindo. Então clique aqui, faça a sua inscrição agora mesmo e eu te encontro do lado de dentro do curso. Forte abraço!